Olá, vem comigo nesse vídeo para você entender o que está acontecendo com esta situação da medida provisória número 1000, que trata do auxílio emergencial. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você não está acompanhando esse assunto, eu vou trazer algumas informações para você aqui ficar atualizado. Ontem houve uma confusão entre o Rodrigo Maia e também o presidente da República. O Rodrigo Maia ficou ofendido, pois o presidente da República, segundo ele, afirmou que a Câmara dos Deputados e o Rodrigo Maia estava impedindo a votação da medida provisória número 1000 e também da aprovação do 13º salário para o Bolsa Família. Ocorre que o Rodrigo Maia ficou realmente irritado com essa situação, escreveu inclusive um artigo e foi publicado em vários, artigo não, na verdade uma entrevista, em vários meios de imprensa, em vários jornais. Um deles que eu vi foi no Valor Econômico, onde ele afirma essa situação com o governo, esse desentendimento com o governo, e ele disse o seguinte: então é isso, agora eu vou pautar a medida provisória número 1000 e o governo, se ele quiser, agora ele pede para os deputados que são na sua base para defenderem esse tema, para debater esse tema lá na Câmara dos Deputados. E foi feito exatamente isto. Hoje de manhã eu gravei uma live onde eu demonstrei que havia sim, de fato, dentro da previsão da pauta estabelecida para votação hoje, havia sim a medida provisória número 1000. Ocorre que o governo acabou obstruindo esta votação, segundo o próprio presidente. E o presidente Maia, ele disse o seguinte, que fez todo um discurso longo lá na Câmara dos Deputados, dizendo que eu ia retirar de pauta este assunto porque o governo, através dos seus parlamentares, obstruíram o tema para que ela não fosse votada. Acontece o seguinte, eu falei na live hoje de manhã que nós tínhamos uma guerra ainda, pois a batalha não estava vencida, tinha uma pequena batalha só, mas havia uma guerra ainda para ser aprovada. Nós sabemos que o caminho longo para aprovar esta situação seria através da medida provisória. Falta pouco tempo, demandaria da Câmara votar, aprovar, e depois ir para o Congresso, para o Senado Federal, o Senado votar sem nenhuma alteração e seguir para o presidente. Isso torna um calendário que estaria muito apertado para ter efetividade da aprovação. Mas hoje nós podemos entender o seguinte, até com base no discurso do Rodrigo Maia, onde eu disse também na live hoje de manhã, o Rodrigo Maia está falando isso, mas ele também tem os seus interesses. O Rodrigo Maia também agora, ele se posiciona como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa liberal, como uma pessoa que está preocupada com o orçamento público. Mas olha, vamos entender o seguinte, eu já venho defendendo de longa data que sou favorável aos programas de auxílio emergencial, porque existe uma lógica para esses programas. Toda a injeção desse recurso, mesmo quando custa para o governo, ele injeta na economia, isso favorece, em primeiro plano, as pessoas que estão necessitadas. Depois, como consequência, essas pessoas que recebem o auxílio emergencial, elas vão comprar lá nos estabelecimentos da região dela, do bairro dela. Vai comprar na quitanda, no açougue, na farmácia, lá naquele mercadinho, na vendinha, lá na padaria. É exatamente isso que acontece. Esse dinheiro circula ali na região dele, isso favorece o comércio. Por quê? Nós sabemos que as pequenas empresas são as grandes geradoras de postos de trabalho, de emprego, e elas conseguem com este movimento manter os empregos e até alguns casos contratar mais pessoas. Acontece que esta situação não para aí, e é o que eu venho defendendo. Nós sabemos que a carga tributária no nosso país é equivalente a 35% do produto interno bruto. Isso quer dizer que tudo que se produz no nosso país, 35% gera-se de impostos. Então, esse valor vai para o governo, seja o governo estadual, seja federal ou municipal. Desta forma, nós podemos entender assim que cada 100 bilhões que vai para o mercado através desses programas, volta 35 bilhões para o governo. Esta
rodada aqui, se nós pensarmos em 3 rodadas de 300 bilhões, significa dizer que volta 105 bilhões para o governo. Isso é ou não é um bom negócio também para o governo, sabendo que nós temos sim outros gastos que poderiam ser cortados, como por exemplo, agora o próprio presidente da Câmara dos Deputados fala, mas cadê a demonstração dele dos custos que foram reduzidos? Cadê o dinheiro que sobrou por conta do orçamento que estava previsto para gastos com locomoção, com hospedagem dos deputados, com alimentação e as demais verbas? Cadê a redução do salário dos deputados? Por que não redução? Nós tivemos redução do salário dos trabalhadores. Por que também não pode ter uma redução do salário dos trabalhadores, dos deputados? Por que também não pode ter também uma suspensão do salário dos deputados e senadores? Qual é a explicação? Não existe explicação? Existe sim, é falta de interesse e falta de vontade. Sabe por que a medida provisória não foi votada hoje? Porque na verdade tudo isso não passou de um teatro muito bem armado. O próprio presidente Maia, Rodrigo Maia, ele ficou chateadinho. Por quê? Porque foi ofendido, porque disse que foi ele que não votava. Aí ele publica nos jornais, na imprensa, faz toda uma pressão, mas no dia seguinte ele permite que a matéria não seja votada. O que ele queria fazer mesmo? Ele queria fazer muito barulho, sabe para quê? Para pressionar o governo, porque certamente ele tem algum interesse. Ele tem algum interesse sim, ele está interessado em fazer as manobras deles para pedir apoio para também, sabe quem? Para a oposição apoiá-lo, apoiar na eleição da nova bancada da Câmara dos Deputados, da nova mesa diretora. É exatamente isso. Ele é um adversário ferrenho do candidato do governo. E eu aqui não estou dizendo se o candidato é bom ou é ruim. Eu só estou apenas trazendo a informação para você ficar muito bem informado. Hoje, de fato, o que aconteceu foi uma verdadeira uma palhaçada com as pessoas que têm ainda esperança de aprovação, de retorno ao valor do auxílio emergencial em R$600. Isso não se faz. E agora a culpa de tudo isso não é apenas do governo, também não é apenas do Rodrigo Maia, são de todos os parlamentares que estão lá em Brasília, aqueles que não apoiam, aqueles que apoiam a base do governo e sustentam a decisão de tirar essa matéria de votação. É exatamente isto que nós devemos entender e que você precisa entender. Agora, comenta aqui, o que você achou desse conteúdo? Ele foi importante para você? Ele talvez não tenha sido muito bom para você, pois o resultado não é, eu também não gostei do resultado, mas ele foi bom para te orientar. Se ele for bom, faz um comentário aqui embaixo, foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para outras pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.